Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escolhido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nesta peregrinação, praticamente chegamos há pouco tempo do Brasil, estamos aqui em Fátima. Já deu ali para observar ali embaixo o lugar das aparições. Amanhã ou hoje à noite nós teremos a graça de poder estar lá também, quem não estiver muito cansado. E nós estamos com esse evangelho, aonde Jesus está falando algo que é muito importante e que tem muito a ver com as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Então vejam só, quando nós vamos e peregrinamos nesses lugares aonde aconteceram as aparições de Nossa Senhora de Fátima, nós temos que ir lá e nos perguntar o que é que Nossa Senhora falou. O que foi que ela, na verdade, o que foi que ela disse? O que foi que ela pediu? Porque às vezes a gente fica assim muito empolgado. Nossa Senhora apareceu para 3 meninos. É muito pouco nós só imaginarmos isso. Nós temos que saber o que é que ela veio dizer, qual o conteúdo. Na verdade, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, o conteúdo principal, o que está por trás de tudo, é a nossa salvação. Nossa Senhora não veio, Deus não mandou Nossa Senhora aqui apenas para a gente, quando nós formos em Lourdes, para nós tomarmos o banho na água. Ela não mandou, Jesus não mandou que Nossa Senhora viesse aqui apenas para nós ficarmos assim admirados com a aparição dela. O que está por trás é a aparição. É a nossa salvação. Imagina, se todos nós estivéssemos caminhando de acordo com como Deus queria, não ia ter motivo para Nossa Senhora vir aparecer. Não haveria motivo. Mas, na verdade, é que nós não estamos caminhando. Então, ela vem alertar. Olha, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam mudar o caminho que vocês não está correto, e o caminho que vocês podem ir é o caminho onde vocês podem se perder.
E aí tem aquele primeiro diálogo de Nossa Senhora com os pastorinhos. Na verdade, ela conversava com Lúcia, Lúcia via Nossa Senhora, conversava com Nossa Senhora. A Jacinta, ela via, mas Nossa Senhora não conversava com Jacinta. E o pobre do Francisco só via. Depois, Lúcia e Jacinta tinham que contar para ele o que Nossa Senhora havia falado, porque eles não sabiam ele não sabia o que Nossa Senhora havia falado. Então, a primeira pergunta que Lúcia faz é: Senhora, de onde é que a senhora é? Aí ela disse: eu sou do céu. A senhora é do céu? Sim, eu sou do céu. Aí pergunta de uma das meninas. A Lúcia fala: é a Amélia, né? A Amélia, ela está no céu? Aí Nossa Senhora disse que sim, né? A Amélia está no céu. A Maria das Neves, isso, é porque eu faço confusão. A Maria das Neves está no céu? Ela está no céu. E a Amélia? Amélia, ela está no purgatório até o dia do juízo final. Quando é que vai acontecer esse juízo final, meu Deus do céu? Se isso foi em 1917, nós estamos em 2022. Mas antes, Lúcia faz a pergunta: eu vou para o céu? Sim. Você vai. A Jacinta vai. Vai. E o Francisco? Ele vai ter que rezar muito texto para ir. Aqui tem um mistério que está por trás disso, porque que o Francisco teria que rezar muito para ir para o céu também. Será que o Francisco não era de muito rezar, não era de muita oração? Está aí esse mistério. Mas o essencial foi esse: a Maria, a Amélia, ela vai estar no purgatório. Aqui tem uma coisa que, infelizmente, nós padres hoje não estamos falando mais, que na teologia se dá o nome de novíssimos. Ali no livro do Eclesiástico, no capítulo 7, se eu não me engano, versículo 40. Lá diz bem assim: tudo o que fizerdes, pense no seu fim. Esse pensar no fim pense nos novíssimos e não pecarás. Então, o que é os novíssimos? É tudo aquilo que vai acontecer conosco depois da nossa morte. O que é que vai acontecer depois da nossa morte? Nós morreremos e aí nós iremos diante do trono de Deus. E ali nós seremos julgados. Os novíssimos é isso. Depois desse julgamento, Deus dará a sentença de acordo com a nossa vivência aqui neste mundo. Se nós vivemos aqui na terra, cumprindo os mandamentos, vivendo a fidelidade, amando a Deus sobre todas as coisas, fazendo tudo o que Deus nos pede, e morrendo sem pecado mortal, nós iremos direto para o céu. Se nós morremos sem os pecados mortais, mas somente com os veniais, porque quem morre com os pecados veniais, ou quem está com os pecados veniais, Deus ele continua atuando na alma da pessoa. Porque são pecados bem pequenos. Quando se cai no pecado mortal, Deus se afasta. A alma fica sem Deus. Por isso que se ela morre nesse estado de pecado mortal, uma vez que Deus se afasta completamente, Deus vai se afastar definitivamente também depois. E depois aqueles que morrem, no estado de pecado mortal, vai direto para o inferno.
Então, sem nenhum pecado, vai para o céu. Com pecadinhos que não estão relacionados aos 10 mandamentos, para o purgatório, passam um tempo no purgatório, depois vai para o céu. E quem vai para o purgatório está salvo, só que tem que passar por um período de purificação. E quem morre em estado de pecado mortal vai direto para o inferno. E lá nunca mais vai ter felicidade. É sofrimento eterno. Agora imagina, criou-se uma mentalidade dentro da igreja, que é uma mentalidade meio protestantizada, que é só isso, olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, e você levantou o braço para Jesus, você está salvo, está tudo bem, tudo maravilhoso. Então, se Deus, e Deus é, viu, não estou dizendo que não seja, se Deus é amor, Deus é misericórdia, e todo mundo está salvo, para que lutar pela santidade? Se no final todo mundo vai se salvar, não precisa lutar pela santidade. Se eu fosse casado, eu ia adulterar o máximo que eu pudesse. Porque depois morreu, vai para o céu. Estão compreendendo? E aí, a outra mentalidade, essa é a primeira mentalidade. Todo mundo vai estar salvo. Uma outra mentalidade que se fala é: o inferno está vazio. Tem um teólogo aí que ele veio com essa ideia, que não tem ninguém no inferno. E se os demônios estão lá, um dia eles também vão sair. Essa mentalidade. Imagina, não tem ninguém no inferno, ninguém vai para o inferno. Que bom, né? É ótimo. Só que não é bem assim. Essa é uma outra mentalidade. A outra mentalidade é: não fale para o povo da existência do inferno, senão eles vão ficar tudo com medo. E se eles ficam com medo, aí nós não estamos aqui para colocar medo nas pessoas. Aí a pergunta é: por que ela falou sobre o inferno para uma criança, uma de 8, 7 e 6 anos, né? Mais ou menos assim a idade deles. Eram crianças. E não somente falou, mostrou. Lúcia entrou em desespero quando ela viu o inferno e os outros também. Aí tem um momento que Jacinta, porque aquela coisa marcou muito Jacinta. Aí Jacinta parou e ficou conversando com Lúcia. Você viu aquela multidão de pessoas lá no inferno, Lúcia? Sim. Pareciam brasas de fogo. Lúcia, eles não vão sair mais de lá? Aí Lúcia disse: não. Eles vão sofrer para sempre lá, Lúcia? Sim, irão sofrer para sempre. Tadinho deles. Coitado. Aí pergunta de novo: e como é que faz para ir para lá? Ela: eu não sei. Pessoas que faltam a missa ao domingo, que não cumprem os mandamentos, é que vão para lá. Meu Deus, Lúcia. Aí ela: mas nós não vamos não, né? Nossa Senhora disse que nós vamos para o céu. Sim, Nossa Senhora disse que nós vamos para o céu. Então, vamos fazer o que Nossa Senhora pediu, fazer sacrifícios para ninguém ir para lá. Aí começa a entender a questão dos sacrifícios. Às vezes o pessoal quer fazer somente sacrifício para ganhar isso e para ganhar aquilo, e não pede sacrifício para ganhar almas, para salvar as almas. Um dos detalhes da vida deles que eu fico assim impressionado é com as urtigas, né?
eles ficam procurando situações para fazer o sacrifício, porque eles nem sabiam como é que fazia sacrifício, foram aprendendo. Aí ela passa assim no meio do mato, aí aquela urtiga pega e começa a queimar. Aí ela, que coisa boa para oferecer sacrifício. Aí foi lá, cortou e começou a bater, colocar no corpo dela assim, para sentir aquilo pela salvação das almas, para que os pecadores não fossem para o inferno. E aí no diálogo de Lúcia com Nossa Senhora diz: vocês não querem oferecer sacrifício pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório? Aí Lúcia responde em nome dos três: sim, nós queremos. E aí eles entram nesse processo de oferecer sacrifício. Então eles foram tocados profundamente. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu não sei se vocês estão sendo tocados, vocês estão ouvindo, talvez você pode estar até, talvez levado por uma impressão de um momento, vocês estão assim, mas depois acabou, a vida continua. Eles não, no dia que eles foram, a partir do momento que Nossa Senhora falou, aquilo não mudou mais na vida deles não, eles ficavam preocupados pela salvação das almas. Por exemplo, olhando os familiares de vocês e os meus familiares, vamos supor que nós estivéssemos numa vida de santidade assim, maravilhosa. Dá uma olhada nos seus familiares. Eu não estou dizendo só os mais próximos, os mais distantes. A vida que eles levam é de pessoas que vão para o céu, ou de pessoas que vão para o inferno, ou de pessoas que vão para o purgatório. Porque não tem outro jeito. Morreu, para um desses três lugares nós iremos. E no dia do juízo final, o purgatório vai desaparecer e vai ficar só esses dois lugares. Eu estava vindo no ônibus e Vanúzia falando comigo, depois vai ficar só um lugar. Eu disse, hã? Vai ficar só uma pátria. Vai ficar só uma pátria. Eu disse, não, duas. A pátria com Deus e a pátria com o diabo. A pátria celeste e a pátria infernal. A pátria da felicidade e a pátria da infelicidade. A da alegria e do sofrimento. Vai sobrar só esses dois. Só que nós parados e não falamos mais disso. E por nós não falarmos mais dessas coisas, o que é que está acontecendo? Nós encontramos uma igreja onde as pessoas não lutam pela santidade. A igreja do conforto, da alegria. Uma vez eu entrei em uma discussão com os padres, porque uns padres estavam dizendo que a igreja nunca falou que tem gente no inferno, só fala que está no céu. Eles são de onde, meu Deus do céu? Eles são de onde? Aí eu me pergunto, se o inferno não existe, porque quando eu estou falando aqui do inferno, é para nós vermos que nós precisamos mudar de vida para ganhar o céu. Aí Jesus está dizendo: temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Quem foi que falou isso? Aí tem gente que tem padres também. Não, isso aqui é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era muito rigoroso. Então, nós temos agora um outro Deus. Nós temos o Deus do Novo Testamento. Mas realmente, se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós não vamos ver a palavra inferno. Mas quem falou primeiro foi Jesus. Lá haverá choro e ranger de dentes. O fogo da geena que não se extingue. Foi ele que falou: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Foi Jesus que falou. Agora, Jesus quer que nós estejamos lá? Não.
Por isso que nós estamos celebrando essa missa. Essa missa está sendo celebrada para que o sacrifício de Jesus se renove, para que nós sejamos salvos, para que nós não venhamos a ir para lá. Estão entendendo a mensagem de Fátima, que depois tem a questão da consagração imaculada do coração de Maria, dos primeiros sábados, que nós devemos fazer também. Isso nós veremos no decorrer da peregrinação. Mas nessa noite aqui, o que eu quero deixar claro para vocês é o que é que nós vamos encontrar em Fátima. Uma mulher mais brilhante do que o sol, que apareceu para 3 crianças, dizendo para as crianças o seguinte: olha, vocês precisam rezar e fazer sacrifício, porque tem muita gente indo para o inferno. E tem muitas que estão no purgatório e deveriam estar no céu. Vocês façam sacrifício, porque senão vai começar muita gente indo para lá. De nós que estamos aqui, quando nós morrermos, para onde nós iremos? Para o inferno? Para o purgatório? Ou para o céu? Tudo vai depender de como nós estamos levando a nossa vida. Eu quero ir para o céu. Eu também. Então, vamos levar uma vida santa. Então, como é que está a sua confissão? Tem se confessado? Tem alguma pessoa que você está precisando pedir perdão? Ou está dizendo, essa daqui eu não perdoo? Como está o casamento? Eu como padre, Vanúzia como celibatária, como está? Tem algum pecado que você está ali, que você fica com medo, o demônio coloca medo na pessoa para não confessar, viu? Esse daí não confessa esse daí não, o padre vai brigar com você. A prática da caridade, as missas dominicais. Existem pecados que vocês confessaram, o padre deu a penitência e você não cumpriu a penitência? Vocês sabiam que quando não se cumpre a penitência, você está perdoado do pecado, mas a pena você vai pagar no purgatório? Por não ter pago aquela penitência. Se não paga aqui, vai ter que pagar lá. A omissão, Jesus está falando aqui que tudo aquilo que ele falou ao pé do ouvido com os apóstolos, é para eles falarem, né? Primeiro ele contou tudo em segredo, aí ele está dizendo assim, olha, tudo que foi falado tem que vir para fora, todo mundo tem que ouvir. Então Jesus ensinou a eles o que deveria salvar as pessoas. Os apóstolos ficam guardados, eu não vou falar não, porque senão aquela pessoa vai ficar com raiva de mim. Eu não quero perder a boa amizade dela. Eu não vou falar nada não. Aí fica lá. Aí o outro se perde por minha culpa. Então, se o outro se perdeu por minha omissão, eu também pago por não ter falado. Aí tem as pessoas que ficam dizendo assim, nossa, padre, só o senhor não vou dizer assim. O senhor fala a verdade. Então os outros estão falando mentira? Se está dizendo que eu falo a verdade, então os outros estão falando mentira. Continua, padre, falando a verdade. Porque os outros estão mentindo, Ou mentindo, né, padre? Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas é na omissão que a pessoa acaba não salvando, não ajudando o outro. Porque no final é aquilo que eu digo. O corpo está ali, está no céu. Está no céu. Agora, para acabar, né? O último retiro que nós tivemos com um bispo, não vou falar o nome dele, não. Aí o bispo estava falando assim, olha, quando vocês forem fazer missa de corpo presente, eu faço uma recomendação. Se vocês não conhecem a pessoa, é melhor não ficar falando nada. É melhor não falar nada.
Ficar fazendo elogios para que você não sabe nem quem é aquela pessoa. Levante o braço, agora diga aí uma coisa boa. O cara era ruim, mas agora todo mundo encontra coisa boa com o corpo ali. Só que ela já foi julgada. Vocês sabiam que quando aquele corpo está ali, a alma dele já foi julgada? Não é aquela água benta que vai amenizar a coisa. Já foi julgado. A alma sai e é julgada. Agora, nós não sabemos o que aconteceu com a pessoa. Então, o bispo dizia assim, é melhor não elogiar. Aí ele contou um fato. Um homem havia morrido, ele conhecia muito bem a vida, ele contando o caso, que a pessoa, o padre que foi fazer a encomendação, conhecia muito bem a vida daquele outro, mas vendo o sofrimento da viúva e dos filhos, ele começou. Era uma pessoa muito boa, fiel à esposa, e não sei o que, foi falando. Um homem responsável, e a mulher lá chorando. E o filho dela estava assim, bem na frente. Ela foi lá, bateu nas costas do filho e disse assim, ele está falando do seu pai mesmo? Não. É do seu pai? Porque não era o pai. Ele estava inventando um monte de mentira naquela hora para confortar a família, e a mãe estava dizendo, a esposa estava dizendo, esse daí não é o seu pai, não. Então vamos começar essa peregrinação refletindo aqui em Fátima. Eu estou brincando com a minha salvação? Porque, olha, eu não sei que dia eu vou morrer. Não fiquem assustados não, mas já teve peregrinação de gente morrer, viu, na peregrinação. Depois, para levar esse corpo para o Brasil não foi fácil não. Depois de 15 dias. Tem gente que vem numa emoção assim, aí quando vai para a Terra Santa, quando chega em Tel Aviv, meu Deus, cheguei em Tel Aviv, estou perto de ver, quando aí, pá, morre. A emoção é tão grande que a pessoa acaba morrendo. Para dizer, até numa peregrinação se morre. Mas graças a Deus, né? Eu não posso dizer também que eu não sei. Vamos pedir a Deus que nós voltemos para o Brasil. Mas estou falando disso para vocês entenderem assim. A nossa vida, ela está assim, olha, a qualquer momento Deus pode nos chamar e nós não podemos brincar com a nossa vida. Então, nesses dias que Nossa Senhora de Fátima, depois nós vamos para Lourdes, depois nós vamos para Medjugorje, cada lugar tem uma coisa própria, mas é a mesma coisa, não muda nada. Vamos pedindo a Deus a graça de uma santa conversão. Pelo menos vamos voltar mais santo do que nós viemos. Pelo menos isso. Que Deus nos conceda a graça, porque imagina Nossa Senhora dizer assim, eu vou para o céu? Eu vou para o céu? Sim, você vai. Ou eu perguntar, eu vou para o céu? Ela diz assim, você precisa mudar ainda, meu filho. Eu vou para o céu? Meu filho, se você continuar brincando, você não vai não. Mas aqueles 3 tinham certeza que iriam. E foram. Depois nós vamos ver ali as lápides deles, né? Ali está a garantia. Mesmo que ainda que não tivessem sido canonizados, porque Lúcia ainda vai ser. Mas aqueles dali tem garantia que eles estão no céu, porque Nossa Senhora falou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.